Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje eu converso com vocês a respeito das minhas leituras no mês de dezembro. Leituras, aliás, excelentes, fiquei bastante satisfeita com a minha escolha de livros. Antes eu gostaria apenas de convidar você para se inscrever aqui no canal e receber os vídeos que eu tenho postado aqui semanalmente. E caso você seja um inscrito, eu fico muito feliz por te ver aqui novamente. Agora, como sempre faço, eu vou iniciar o vídeo de lidos do mês, apresentando as nacionalidades dos autores de livros cuja leitura foi finalizada em dezembro. Já já falarei sobre os livros que permanecem em andamento. E começo pelo país que sempre aparece aqui no canal, que é o Brasil. Todos os meses lemos nacionais por aqui. Temos ainda Itália, Rússia, Chile e Portugal. Li muito europeu em dezembro, né? Senti falta aqui de um asiático ou de um africano, que eu costumo variar os continentes também, não só os países. Mas tudo bem, calhou de serem esses aqui em dezembro. Falemos sobre eles. E eu vou começar justamente pela minha leitura que está aqui pendente há mais tempo, que é A Divina Comédia. Aqui é o Paraíso, que é só o final dela. Eu venho lendo as outras partes desde junho. Foi em junho que eu comecei. Demorei bastante nessa leitura, mas eu achei que valeu cada dia, cada minuto. Foi uma leitura muito bonita, muito prazerosa. Entrou para minha lista de melhores de 2021 justamente por essa questão estética mesmo. É uma história muito bonita, muito bem contada. Não foram raras as vezes em que eu retornei a alguns cantos e li mais de uma vez para apreciar a forma como ele estava escrito. Então, tem as suas dificuldades, sim, porque é um poema épico, então é uma estrutura textual com a qual nós não temos tanta familiaridade assim, mas o vocabulário, a escolha das palavras não tem nada de difícil e também não é uma leitura tão hermética quanto eu achei que fosse ser. A Divina Comédia é uma história de encontro com a fé. Nós temos aqui no comecinho da história o Dante, ele se faz personagem aqui na própria obra. Ele se encontra perdido num bosque escuro, não consegue sair porque existem ali 3 animais que o impedem. Aliás, atenção para o número 3, que é uma constante nesse livro todo, não à toa também é dividido em 3 partes. E ele é socorrido, amparado por Virgílio, aquele grande poeta romano, por quem o Dante nutria uma grande admiração. E o Virgílio vai conduzi-lo, então, por uma viagem nada convencional pelo mundo dos mortos. E essa viagem começa pelo inferno, e as suas 9 divisões, ou os 9 círculos do inferno. Esse livro é do século XIV, então nós não tínhamos a Itália unificada como nós temos hoje. O que existiam eram cidades independentes entre si, e era uma independência política, social, até de idiomas também. Então nós tínhamos aqui o Dante, que era de Florença, de onde ele foi expulso. Então ele saiu de Florença muito magoado com a política e também com o clero. Não à toa, vários políticos e vários membros da igreja estão em diferentes círculos aqui do inferno. Quanto mais o Dante avançava em direção ao purgatório e ao paraíso, menos pessoas conhecidas ele encontrava. É um livro em que o Dante meio que lava a alma também, ao colocar os seus desafetos nos piores círculos possíveis aqui do inferno. Lá no inferno estavam as pessoas que fizeram ou coisas muito graves ou que não se arrependeram. Aqui já começamos a ver alguns arrependidos, e pessoas que tiveram condutas em vida que não eram tão condenáveis assim, mas também não eram virtuosas. Ao contrário do inferno, que é um buraco no centro da terra, o purgatório é um monte, e ele também tem as suas divisões, também são 9 divisões. Aqui ele já começa a ser conduzido por Beatriz, a partir de um certo ponto. Beatriz, que teria sido uma musa inspiradora para Dante. A existência dela é meio controversa, alguns biógrafos dizem que ela realmente existiu, outros que não. Pelo sim, pelo não, fica aqui o Dante guiado pela sua amada, até uma boa parte aqui do paraíso. E aqui o paraíso já começa a ficar mais interessante, no meu ponto de vista, pelo menos. Ele começa a encontrar menos pessoas. Veja só, né? O Dante muito presunçoso. Ele coloca os inimigos dele, a maior parte lá no inferno, um bocadinho de gente no purgatório, menos gente aqui ainda no paraíso. Mas Dante, segundo seu próprio julgamento, não era qualquer um, né? Então ele era maior do que essas pessoas que lhe fizeram mal, e ele consegue ter acesso aqui às pessoas ou entidades mais importantes no céu, ou melhor, nos céus, porque o paraíso também tem as suas divisões. E temos que lembrar aqui que esse é um livro da Idade Média,
Então nós temos aqui um modelo de cosmos que não é correspondente ao nosso atual. Nós temos aqui aquela ideia ainda de que a Terra é o centro do universo, existem poucos planetas conhecidos e existem corpos celestes aqui tratados como planeta também, como é o caso da Lua, né? Então existe o céu da Terra, o céu da Lua, o céu de alguns outros planetas também. Então a divisão do paraíso é fora do nosso planeta mesmo, é realmente céu. E eu gostei demais disso aqui, de como termina. Eu não vou contar o final, obviamente, mas é um dos melhores finais que eu já li em livro. Não só pelo que acontece, mas pela forma como acontece, pela forma como é contada. E foi uma leitura que me encantou muito, como eu disse, e eu preciso destacar aqui a maravilha que é esta edição aqui. É uma edição da editora 34, que costuma ter excelentes traduções mesmo. E este aqui é traduzido por Ítalo Eugênio Mauro. Além das traduções, ele deixa também muitas notas de rodapé. E para quem tem dificuldade com o formato do poema épico, eu inclusive, ele deixa aqui no começo de cada um dos cantos um breve resumo do que acontece ali. Claro que a leitura deste breve resumo não substitui a leitura dos cantos na íntegra, porque, como eu disse, a grande beleza desse livro está na forma como ele é escrito, mas isso aqui ajuda muito para casos em que nós temos alguma dúvida sobre o que aconteceu. Então, normalmente eu lia primeiro os cantos, tentava entender o que estava acontecendo e depois eu voltava aqui para corroborar o que eu havia ou não entendido, né? Em alguns pontos aqui eu tive mais dúvidas do que outros. Além desse pequeno resumo que ele faz aqui no início de cada canto, ao final de cada um deles também existem muitas notas de rodapé explicativas sobre alguns personagens, alguns fatos históricos. Enfim, é uma edição primorosa, recomendo mesmo. E recomendo ainda que você leia a parte em italiano de alguns cantos para poder apreciar as rimas no idioma original. É bem bonito, é bem sonoro mesmo que você, como eu, não fale italiano. Outro livro que já estava começado e que eu só terminei em dezembro é Ressurreição, do Tolstói. Esse aqui eu não esperava de forma alguma que fosse entrar para os meus favoritos do ano. Lá no vídeo dos favoritos eu explico por quê, dá uma olhadinha lá. Mas que livro bom, gente, como eu me diverti com essa história. Não que seja uma história engraçada, mas eu me diverti com a forma como é contada, eu me diverti com o quanto eu quebrei a cara achando que seria uma leitura mais lenta, mais maçante para mim, como normalmente são as obras maiores do Tolstói, e não. Esse aqui é bem fluido mesmo. Para esse aqui vai ter vídeo no canal, mas de forma bastante breve, esse livro aqui trata sobre um homem que percebe, ao ser jurado em um processo, que ele teve uma vida absolutamente desprovida de sentido, porque ele percebe que aquela ré era uma mocinha a quem ele havia seduzido na sua juventude. Ele começa a ter crises de consciência mesmo a respeito dos privilégios que ele tem por ser rico e nobre, em detrimento das pessoas que são mais simples e mais pobres. A partir desse despertar, o Necliudov, que é o protagonista aqui, vai tentar fazer de tudo para salvar esta moça, que inclusive está sendo acusada injustamente, e tentar salvar também algumas outras pessoas. Ele começa a se ver em dívida com a sociedade, especialmente com a sociedade mais pobre e mais simples, e também se vê em dívida com Deus. Então é um livro, lembra ali a Divina Comédia, né? É alguém caminhando em direção a algum progresso, e esse progresso inclui uma moral religiosa também. Só que esse livro aqui tem muito da vida do próprio Tolstói. Eu falarei melhor sobre essa conexão entre o Tolstói e o Necliudov no vídeo a respeito do livro, mas fica aqui o registro de que o Tolstói era um nobre, era muito rico, e ao se dar conta de certos privilégios que ele tinha, ele começou a abrir mão de alguns bens, de alguns valores. Em algum momento da vida ele chegou a abrir mão de direitos autorais da obra dele. E quando ele foi lançar este livro aqui, que é o último grande romance que ele escreveu, ele precisou dar 1000 nós no que ele mesmo tinha feito para conseguir cobrar direitos autorais desse livro, porque ele precisava desse dinheiro para ajudar uma determinada causa. Então, aguardem aí que o vídeo a respeito desse livro vai ser bastante animado. Essa edição aqui que eu tenho é maravilhosa, é da Companhia das Letras, uma tradução direta do russo feita pelo Rubens Figueiredo, que é um dos tradutores mais respeitados do idioma,
E tem um prefácio ainda da Natalia Ginzburg, que é um prefácio muito bom. Quem acompanha o canal já há algum tempo já percebeu que eu gosto, às vezes, de ler uns livros bem nonsense, bem fora do que seria um padrão literário. E a Veronica Stiger é uma das autoras que eu mais admiro por esse vanguardismo mesmo. O outro livro que eu li dela foi o Opções Viata, que eu achei bem interessante. Eu não sei se ele é considerado um romance, para mim é uma novela, porque ele é curtinho. Mas esse aqui é um livro de contos, então eu não sabia muito o que esperar desse livro, além de esperar o estilo único dela. E realmente ele me surpreendeu em vários aspectos. Nós temos aqui um livro de contos dividido em 4 partes. Cada parte delas tem o nome de um movimento musical, então é como se esse livro aqui formasse uma sinfonia, mas é uma sinfonia pautada principalmente por violência, nonsense e sátiras. Existem alguns contos aqui que exigem do leitor um mergulho mesmo em toda a falta de lógica, não a lógica textual. A lógica textual existe, o que não existe é a lógica das ações narradas. E eu acho que é o tipo de livro que quanto menos você souber sobre os contos, melhor. Mas existe um aqui que foge a essa regra de ser surpreendido, porque ele já começa muito irreverente, e é um conto em que a Veronica Stiger também se faz personagem, mas ao contrário lá do Dante, que fica se vangloriando, ela se coloca de uma forma muito irônica. É como se ela estivesse debochando de como ela escreve e debochando também das opiniões que escreveram a respeito dela. Esse conto que eu destaco aqui se chama O Livro, e ele é escrito como se fosse uma apresentação de uma conferência de uma pesquisadora da obra da Veronica Stiger, e a autora, a Verônica, neste conto está desaparecida há 4 anos. Então fala-se dela, às vezes no presente, às vezes no passado, porque afinal de contas ela pode estar morta e não só desaparecida. Além de falar dela mesma aqui, ela também fala de outros autores, e existem algumas notas de rodapé que são colocadas aqui como se fossem observações de uma narradora que está falando sobre esta palestra proferida, que comentam qual teria sido a reação do Bernardo de Carvalho ou do Daniel Galera, que são outros 2 autores aí nada convencionais, a um suposto plágio que a Veronica Stiger teria feito. É um conto genial, eu achei assim um tapa na cara de alguns críticos, não de todos, até porque a própria Verônica é casada com um crítico, mas ela faz sim um deboche digno de nota neste conto, O Livro. Eu gostei muito do livro todo, tá? Não foi só deste conto que eu gostei, mas esse é o conto que eu achei mais interessante para destacar aqui nesse comentário breve a respeito dos livros lidos. Se você nunca leu Veronica Stiger, talvez seja até melhor começar por este livro aqui do que pelo Opções Viata. Essa edição aqui é da editora Todavia, e eu achei que é uma edição até bem confortável de ler. Foi um livro que eu li num instantinho, né? Não preciso nem dizer. E por falar em livro diferente, eu trago aqui um livro bem fora do padrão Saramago, porque esse aqui é uma peça de teatro, In Nomine Dei. Eu já tinha lido esse livro há bastante tempo, eu acho que foi um dos primeiros livros do Saramago que eu li, mas eu já tinha esquecido completamente da história, sabe? Eu lembrava que era uma peça baseada num conflito que realmente existiu, mas não lembrava nem que era um conflito de fundo religioso. E esse livro é diferente do padrão Saramago, não só por ser uma peça de teatro, mas também por determinar tempo e lugar dos fatos, coisa que normalmente não acontece na obra dele. Aqui nós temos um lugar bem definido, é um lugar na Alemanha, e nós temos uma época bem marcada também. Nós temos aqui o contexto das reformas protestantes. Aqui, a princípio, nós temos o conflito entre católicos e protestantes. Mas a partir do momento em que o grupo protestante, já no primeiro ato da peça, alcança um poder político nesta região, começa a haver uma cisão dentro deste grupo de protestantes. Porque existem aqueles que acreditam na reforma tal como ela foi posta, a reforma do Lutero, né, no caso, e existem outros que acham que a reforma precisa ser reformada, que existem pontos de Lutero que deveriam ser revistos também. E esse livro do Saramago aqui é meio que uma resposta à polêmica toda envolvida lá em O Evangelho segundo Jesus Cristo. O que ele quis aqui com esse livro? Mostrar que os cristãos tentam atacá-lo por ser ateu e por colocar o dedo em algumas feridas, mas os cristãos nem sempre se entendem. Então, é um livro magoado? Sim, e ele nem tenta esconder. Olha só o que está escrito aqui na contracapa do livro.
Não é culpa minha, nem do meu discreto ateísmo, se em Munster, no século XVI, como em tantos outros tempos e lugares, católicos e protestantes andaram a trucidar-se uns aos outros em nome do mesmo Deus, in nomine Dei. A grande questão aqui é a tolerância ou as consequências da falta dela. Eu gostei demais deste livro. Preciso fazer resenha dele? Preciso, mas antes eu preciso postar a de Memorial do Convento, que está me dando um trabalho. O material bruto, né, o tempo todo de gravação de O Memorial do Convento ficou em 1 hora. Eu preciso enxugar para 20 minutos, eu não sei o que fazer. Seguimos aqui com a grande Isabel Allende e seu retrato em série. Aqui nós acompanhamos a história dos descendentes da Elisa, que era a protagonista do livro anterior da Isabel Allende, Filha da Fortuna. Eu não tenho como dar muitos detalhes aqui sobre o enredo deste livro, porque eu posso entregar spoilers sobre o anterior, e não é essa a ideia. Mas, de um modo geral, o que eu posso dizer aqui? O principal contexto histórico lá no Filha da Fortuna era a Corrida do Ouro na Califórnia. E aqui nós temos principalmente a Guerra do Pacífico, né, que aconteceu aqui já no Hemisfério Sul, do Chile em guerra com outros países vizinhos. Ele não tem o mesmo ritmo de Filha da Fortuna. Ele é um livro mais lento, não tão envolvente e com personagens um pouco menos carismáticos. Ainda assim, gostei do livro, eu só não amei a história dele como eu havia amado o Filha da Fortuna. O próximo livro que se segue a esse e que fecha a história desta família é O Casa dos Espíritos, a ser lido aí em algum momento em 2022. Esta aqui é uma publicação da editora Bertrand Brasil com tradução de Mário Pontes. Em dezembro eu fiz também a minha última releitura do ano, que foi As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Um livro tremendamente bem escrito, mas que requer bastante atenção do leitor. É uma leitura bastante ativa até, justamente pelo talento da Lígia. Ela escreve esse livro aqui de uma forma muito primorosa, magistral mesmo. Ela usa um narrador em terceira pessoa, mas também usa bastante o fluxo de consciência, alternado às vezes com narração em primeira pessoa. Em alguns momentos o pensamento dessas meninas está mais organizado, em outros não. Então existe aí um misto de técnicas narrativas para contar uma história muito simples. Então a grande riqueza desse livro aqui é a forma como a história é contada. Aqui nós temos as 3 meninas, no caso, que são 3 amigas que moram num pensionato de freiras nos anos 70. E embora elas sejam muito diferentes entre si, todas elas têm algum tipo de drama pessoal ligado ao passado e ao futuro. Então esse é um tipo de livro que pouco se passa no presente. Existe pouca coisa de fato acontecendo enquanto a narrativa é contada. Muito do que está aqui são as lembranças delas e o quanto essas lembranças impactam no presente e também as projeções que elas fazem ou tentam fazer para o futuro. As 3 amigas aqui no caso são uma extremamente sonhadora, que é apaixonada por um homem casado e espera por uma ligação deste homem. Uma segunda personagem aqui é uma militante política e quanto a esta personagem, fica aqui o mérito para Lígia Fagundes Telles por ter conseguido publicar um livro em plena ditadura com uma descrição de tortura. Veja só. Segundo a própria Lígia, o censor achou esse livro muito chato, passou batido por esse trecho e assim a publicação foi autorizada. Bem, e temos ainda uma terceira personagem que para mim é a mais interessante do ponto de vista literário, que isso fique bem claro, porque ela é uma modelo, ela é super bonita, muito reconhecida pela beleza, mas é uma usuária de drogas em um nível perigosíssimo. Então, muitas vezes, o fluxo de consciência é o ponto de vista dessa personagem alterado por drogas. Por isso eu disse que ela me é interessante do ponto de vista literário, porque a Lígia Fagundes Telles consegue aqui construir um fluxo de consciência de uma pessoa completamente transtornada, completamente alterada por drogas. É um ponto de vista bastante difícil, às vezes, de ler, que exige bastante atenção do leitor, e às vezes ele é difícil pela tristeza mesmo, por você ver o estado a que uma pessoa chega, mas, de todo modo, fica aqui a riqueza da história, a riqueza da forma toda utilizada aqui pela Lígia, e a minha admiração por ela só cresce a cada nova leitura. Eu leio pelo menos um livro da Lígia todo ano,
O de 2021 foi esse aqui, o de 2022 será As Horas Nuas. E essas releituras constantes não são à toa. Eu tenho realmente uma profunda admiração pela forma como ela escreve. E chegou a vez deles, né? Os livros que eu só li parcialmente em dezembro e que ficaram aí para conclusão futura. Começo por um que eu concluí já agora em janeiro. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu já tenho este livro finalizado. Mas de todo modo, eu virei de dezembro para janeiro com ele em andamento, que foi Orlando, da Virginia Woolf. Segue ainda para finalização em algum momento incerto e indeterminado a história da Menina Perdida, da Helena Ferrante, que é o último volume da tetralogia napolitana. Não é novidade para quem frequenta aqui esse canal, que eu não gosto muito do enredo desse livro, por isso eu às vezes acabo por me demorar, mas eu insisto na leitura desse livro, apesar de tudo, porque eu gosto muito da narrativa da Helena Ferrante. Eu acho que ela escreve muito bem, constrói bem as ambiguidades dos personagens. E tivemos também a leitura de uma boa parte de Os Irmãos Karamazov, que eu julguei que seria a principal obra das minhas férias, como eu disse nesse vídeo aqui, de livros para ler nas férias, e eu estava redondamente enganada porque eu acabei lendo mais o livro lá do Tolstói. Mas de todo modo, li uma boa parte dele agora em dezembro. Neste momento agora, enquanto eu gravo este vídeo, eu estou na página 678. Este livro vai até a página 999, então eu já estou acabando. Eu acredito que finalizo essa leitura agora em janeiro. Eu espero finalizar, porque aí fica só o da Ferrante aqui para seguir comigo até fevereiro, março. Deus sabe quando eu vou acabar essa leitura. Bem, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!